Olá, meu nome é Levi Monte. Meu nome é José dos Reis. Meu nome é Hércules. Nós iremos falar sobre o livro Introdução à Economia, de Gregory Menck. Vamos falar sobre o capítulo 6, que trata de oferta, demanda e políticas de governo. Mais especificamente, vamos falar sobre preço máximo, preço mínimo e impostos. Espero que vocês possam aproveitar o vídeo e gostar e desfrutar do conhecimento que nós iremos passar. Oferta e demanda são as duas forças que garantem o funcionamento de um mercado, determinando preços e a quantidade de produtos oferecidos. O termo oferta se refere à quantidade disponível de um produto, ou seja, aquele que as empresas querem ou podem vender. Já a demanda é a quantidade que os consumidores querem ou podem adquirir desse produto, ou seja, sua procura. A quantidade de produtos oferecidos, sua oferta, é determinada pelos vendedores. Ela é influenciada pelo preço desse produto no mercado. O custo dos insumos e a tecnologia, por exemplo. Já quem estabelece a demanda é o consumidor. Em mercados sem regulamentação, são os preços e os movimentos de oferta e demanda que estabelecem livremente as situações de equilíbrio. Embora, na maioria dos casos, as situações de equilíbrio sejam eficientes, a sociedade pode não identificar estes pontos como os mais satisfatórios. Com o objetivo de satisfazer essas necessidades, o governo faz políticas econômicas, dentre elas as mais clássicas seriam o imposto e o controle de preço, que serão abordados mais adiante dentro do vídeo. O preço máximo é um valor legal para o preço de um bem ou serviço. Quando um preço máximo está acima do preço de equilíbrio, é chamado de não obrigatório ou não compulsório, significando que por estar acima do preço de mercado, não influenciará no equilíbrio do mercado. Quando está abaixo, os preços máximos afetam diretamente os resultados de mercado. Acompanhe o slide. Para melhor exemplificação do que já foi dito e foi abordado, iremos dar o exemplo do mercado de apartamentos. Possuímos nesse exemplo dois vetores. Um, que é o preço de aluguel dos apartamentos, e a quantidade de apartamentos. Vocês podem perceber que temos duas setas. Uma representada pela letra S, que se chama oferta, e a outra representada pela letra D, que se chama demanda. Quando essas duas setas elas se cruzam ou se interceptam, nós atingimos um equilíbrio, tanto do preço dos aluguéis dos apartamentos, quanto da quantidade de apartamentos. Ou seja, o número de oferta é o mesmo número da demanda. Continuando com o mesmo exemplo que já foi dado do mercado de apartamentos, iremos mostrar agora como os preços máximos afetam os resultados do mercado. Vocês podem perceber novamente que temos dois vetores, o preço do aluguel dos apartamentos e a quantidade de apartamentos. Vocês podem perceber que quando o preço máximo estabelecido pelo governo é acima do valor de equilíbrio, ele não afeta diretamente no mercado, ou seja, ele não é obrigatório e não é compulsório. Dando continuidade com o mesmo exemplo, é claro, agora nós iremos ver quando realmente os preços máximos afetam diretamente o mercado. Vocês podem ver novamente com os dois vetores, que é preço dos aluguéis de apartamentos, quantidade de APs. Nós temos duas setas, que uma é da demanda e outra é da oferta. Podem perceber que quando o preço máximo estabelecido é abaixo do preço de equilíbrio, aí sim gera ou afeta diretamente os resultados do mercado. Vocês podem ver que o preço máximo está abaixo do preço de equilíbrio. Então o preço, tanto da oferta e da demanda, eles têm que chegar a esse nível. Mas a quantidade de apartamentos ofertados não vai ser a mesma da quantidade de apartamentos demandada. Então isso acaba por gerar uma escassez. Então, quando o governo impõe um preço máximo obrigatório, normalmente quando o mercado é competitivo, assim como é do mercado de aluguéis ou do mercado de apartamentos, surge uma escassez do produto, já que os vendedores são obrigados a racionar os bens escassos em um grande número de compradores. Pela primeira vez, os brasileiros poderão observar uma redução na sua conta de luz. Isso não acarretará em desabastecimento. Dilma Rousseff.
em 2013 pela MP 547. Pois é, mais uma vez, interferência nos preços, mas dessa vez de modo diferente, em contratos a longo prazo. O que aconteceu? Desincentivo de novos investimentos no setor elétrico, pelo mesmo motivo anterior e um adicional. Custos seguiam aumentando, mas as receitas agora eram menores. E para piorar, a insegurança jurídica da queda dos contratos a longo prazo. Eventuais quedas de energia, e não foram poucos os casos de apagões no Brasil. Em alguns casos, chegou a ficar sem luz. E como podemos observar, em 2015, elevação considerável no valor da conta de luz de todos nós brasileiros. E um detalhe importante, a conta ainda está sendo paga. São salgados 62 bilhões apenas de indenização, todos transferidos para a conta de energia. O governo pode sim influenciar sobre os preços, através de incrementos ou diminuição de impostos. O que relatei anteriormente foi sobre o exemplo fictício. Agora vou mostrar como realmente o preço máximo afeta o mercado na prática, como por exemplo o que aconteceu aqui dentro do nosso próprio país. No cenário dos anos de 1980, ocorreu o Plano Cruzado, conforme a citação de Aloysio Mercadante. Abre aspas. Este era o Brasil da inflação. A dona da casa chegava no mercado e via a remarcação de preços. Isso não ocorre no Brasil do Cruzado, em que o indivíduo chega ao supermercado com a tabela do governo e encontra todos os preços ali fixados. Fecha aspas. O que aconteceu de fato? O congelamento dos preços gerou desincentivo da produção. Afinal, a inflação sobre os preços seguia acelerada, mas sobre as receitas estava parada, de maneira forçosa, não pelo consumo, mas pela decisão governamental. Então, qual seria o incentivo para produzir? E, consequentemente, tivemos a redução do abastecimento. O preço mínimo é uma imposição governamental ou de grupos privados, através de regulações ou impostos, que tem como fim o estabelecimento de uma remuneração mínima. É uma mercadoria qualquer. Para um preço mínimo ser eficaz, ele obrigatoriamente deve ser maior do que o preço de equilíbrio do mercado. O preço mínimo é habitualmente visto na agricultura. Muitas vezes o governo pretende manter os preços elevados dos produtos agrícolas para manter um certo nível de emprego na agricultura. Para limitar o excesso de oferta, porém, os governos por muitas vezes dão subsídios para que os agricultores não plantem. Isso pode ser conhecido como um cheque de subvenção. Preços pisos também são normalmente impostos à indústria hoteleira. Muitas jurisdições ordenam que os estabelecimentos devem cobrar um preço mínimo por bebidas alcoólicas, em um esforço para evitar o excesso de consumo. Muitas jurisdições ordenam que os estabelecimentos licenciados devem cobrar um preço mínimo por bebidas alcoólicas, em um esforço para evitar o excesso de consumo. Se os preços mínimos estão demasiado altos, podem induzir as pessoas a beber em locais não licenciados, onde o consumo é menos controlado. No slide a seguinte, iremos realizar o estudo do mercado de mão de obra não especializada. No gráfico, podemos observar alguns vetores importantes. O vetor W, o salário pago a trabalhadores não especializados. E o vetor L, a quantidade de trabalhadores não especializados. Podemos observar também dois eixos, o eixo S e o eixo D. O eixo D da demanda e o eixo S da oferta. Quando observamos o ponto de equilíbrio, observamos que o mesmo número de ofertas é o mesmo número de demandas. Partindo para o mundo real, podemos observar também que isso é um mundo ilusório, porque, na maioria das vezes, nunca a oferta vai ser a mesma que a demanda. No slide anterior, nós estudamos dois vetores importantes, o vetor W e o vetor L. Nós já sabemos o significado de cada um. Nós estudamos também o eixo da demanda e o eixo S, e estabelecemos um ponto de equilíbrio. Agora nós vamos estudar quando os números estão abaixo desse ponto de equilíbrio. O que acontece? Quais são os resultados? Quando se encontra um número abaixo do ponto de equilíbrio, por exemplo, um preço mínimo abaixo do preço de equilíbrio, ele se torna não vinculante, ele não tem efeito no resultado do mercado. A gente vai estudar o preço mínimo acima do ponto de equilíbrio. O que isso pode afetar? Quando o preço mínimo estava abaixo do ponto de equilíbrio, ele era não vinculante. Agora, quando o preço mínimo está acima do ponto de equilíbrio, nós temos uma consideração importante e uma observação a se fazer. Quando o preço mínimo está acima do ponto de equilíbrio, ocorre um excedente de mão de obra. O que isso significa?
que a demanda de procura vai ser muito grande, mas a oferta ela já não vai se apresentar da mesma forma como antes. Então vai ter um excesso de demanda, vai ter um excesso de trabalhadores, mas nem todos vão estar podendo trabalhar. Concluindo esse slide, o salário de equilíbrio, R$ 6, está abaixo do mínimo, R$ 7,25. Então, é ilegal. De forma conclusória, o mínimo é uma restrição vinculante no salário, ou seja, causa um resultado, e esse resultado é um excedente, ou seja, um aumento de número de desempregados. Nós iremos falar sobre um dos exemplos mais importantes do preço mínimo, o salário mínimo. O salário mínimo nada mais é do que um piso salarial estabelecido para pagar minimamente o trabalhador brasileiro. De forma geral, analisando o mercado, os trabalhadores que ganham acima do piso salarial não são afetados, porque seus salários estão estabelecidos muito acima, certo? Agora, os trabalhadores como adolescentes, estagiários, eles que estão envolvidos no salário mínimo, pois são eles que recebem esse piso salarial. Outro ponto interessante é a análise de dados. Quando a gente observa um aumento de um salário mínimo, nós observamos um crescimento na taxa de desemprego, principalmente na taxa de adolescentes, que são os seres humanos que mais se estabelece com o piso salarial, certo? Dessa forma, um estudo feito comprova que um aumento em 10% do salário mínimo aumenta a taxa de desemprego de 1 até 3% de adolescentes. Então, nós podemos comprovar que quanto mais se aumenta o preço mínimo, o piso salarial mínimo, comprova que mais há uma taxa de desemprego, pois a oferta vai diminuir e a demanda vai continuar na mesma crescente. Os impostos são fontes de recursos para realizar projetos públicos, restringem a alocação ou uso de determinado bem ou serviço. A incidência tributária se refere à forma de como o ônus do imposto é distribuído ou dividido entre os participantes de um mercado qualquer. O imposto desencora as atividades econômicas. A quantidade comercializada de bens em um mercado é menor em uma situação com imposto a uma situação sem imposto. O ônus do imposto é sempre dividido entre compradores e vendedores, mesmo quando incide diretamente apenas sobre um deles. Impostos mudam o equilíbrio de mercado, fazendo com que compradores paguem mais caro e vendedores recebam menos receita, não importando que foi diretamente taxado. Os impostos sobre os vendedores são cobrados no ato da venda por unidade e por produto vendido. O imposto sobre os compradores, eles são cobrados no ato da venda do produto. Os impostos influenciarão diretamente no valor final do produto ou serviço. Em algumas ocasiões, ocorrem campanhas de isenção de impostos sobre determinado produto ou serviço, como, por exemplo, a isenção de impostos para pessoas com deficiências que desejam comprar um automóvel. Impostos estes como o IPI, que é o Imposto sobre Produtos Industrializados, que pertence à esfera federal, além da isenção do ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, que pertence à esfera estadual. Isso promove uma facilidade para o comprador adquirir um bem ou por um valor bem menor. Porém, se de um lado da balança a esfera patronal alavanca suas vendas, do outro lado o governo deixa de adquirir um grande capital através dos impostos, que poderia ser aplicado em projetos públicos. Muitas vezes o governo fornece, através de acordos, incentivos fiscais para que uma empresa se instale e desenvolva suas atividades em determinadas regiões, promovendo a geração de emprego e renda. Mas esse benefício não é vitalício. Uma hora o lado patronal deverá começar a pagar os impostos. Um exemplo é o que aconteceu com a empresa Alumar, no estado do Maranhão, onde no início a empresa recebeu incentivos fiscais para a sua instalação no Maranhão, gerando emprego e renda para a sociedade local. Porém, o acordo chegou ao fim e a empresa voltou a pagar os impostos. Só que uma grande crise atingiu a empresa, o que causou uma demissão em massa. Acompanhe o slide. Tomando como exemplo o mercado da pizza, em um cenário sem imposto, podemos perceber um equilíbrio entre o preço da pizza e a quantidade de pizzas, na proporção de 10
para R$10 para 500 unidades de pizza. Porém, quando é aplicado o imposto sobre os compradores, observa-se que o valor da pizza deve cair em R$1,50 para que os compradores ainda tenham interesse em comprar a mesma quantidade de pizzas, ou seja, 500 pizzas, passando de R$10 para R$8,50. Logo, para 450 pizzas sob o efeito de um imposto de R$1,50, os compradores pagarão R$11, mas os vendedores receberão apenas R$9,50. A diferença de R$1,50 corresponde aos tributos. Portanto, podemos perceber que com o imposto, o vendedor passa a lucrar menos, pois será vendida uma quantidade menor de pizzas e deixará de ganhar 50 centavos para as condições aqui ilustradas. Já os compradores pagarão mais caro pela pizza, mais especificamente R$1 a mais. Essa carga tributária é dividida entre vendedores e compradores. Ela é utilizada para a realização de serviços públicos como saúde e educação. Agora vamos fazer uma análise do imposto aplicado sobre os vendedores. Novamente, um imposto de R$1,50 por unidade. O imposto aumenta os custos do vendedor em R$1,50, ou seja, os vendedores não terão prejuízos apenas se venderem acima de R$11,50. Analisando o equilíbrio para 450 pizzas, podemos analisar que os vendedores recebem R$9,50 e os compradores pagam R$11. O resultado foi o mesmo tanto para o imposto aplicado sobre os compradores quanto para os impostos aplicados sobre os vendedores. Assim, é possível concluir que o imposto provoca uma diferença entre os preços pagos pelos vendedores e pelos compradores. Falando sobre elasticidade e incidência tributária, vamos analisar dois casos, quando a oferta é mais elástica do que a demanda e quando a demanda é mais elástica do que a oferta. Quando a oferta é mais elástica do que a demanda, o comprador paga a maior parte dos impostos e o vendedor paga a menor parte da carga tributária. Já quando a demanda é mais elástica do que a oferta, o vendedor paga a maior parcela da carga tributária. Em 1990, o Congresso norte-americano aprovou um novo imposto sobre bens de luxo, como iates, aviões particulares, peles, carros caros, entre outros. Mas afinal, quem paga por esse imposto? Por exemplo, no mercado da venda de iates. Tanto o comprador quanto o vendedor pagam por esse imposto, uma vez que o ônus do imposto é dividido entre os participantes do mercado. Porém, a demanda é mais elástica ao preço, ou seja, o comprador paga a maior parte da carga tributária. Bom, pessoal, este foi o nosso vídeo. Espero que tenham gostado. Muito obrigado. E espero que tenham desfrutado de todo o conhecimento que a gente pôde passar. Obrigado.